Você, construtor, já investiu no Google Ads, mas não teve resultado? Aqui a gente tem uma das nossas contas clientes de construtores, onde só nos últimos 30 dias geramos 215 potenciais clientes e o melhor, com apenas R$ 1.570 investidos. E esse vídeo a gente vai passar todo passo a passo, claro, tá mostrando aqui uma das partes principais, são as palavras-chave, são ali a questão de como fomentar sua campanha para ter esse maior alcance, mas não só isso. O Yudi, principalmente, que é meu sócio aqui que está comigo, vai mostrar todo o fundamento por trás para vocês terem também campanhas assertivas para gerarem acima de 200 potenciais clientes todos os meses com investimento abaixo aí que geralmente para você chegar nesse padrão dentre as construtoras que a gente analisou antes dessa metodologia e agora eles investiam de 5 a 10 mil reais por mês e ainda assim não tinha esse resultado. Então bora aqui pro conteúdo. Yudi, se apresenta aí, fala um pouquinho do que a gente vai mostrar aqui nessa videoaula e eu vou aqui passando, né, falando também, pontuando, até que a gente consiga finalizar esse tema. Bora lá, pessoal. Aqui é o Yudi, eu cuido das operações aqui da Constru Academy, tá? E hoje eu vou abrir a caixa preta de como que a gente faz para conseguir ter uma taxa de conversão bem bacana aqui e conseguir trazer bastante pessoas qualificadas aqui para vocês, tá? Antes da gente entrar no assunto que é a palavra-chave, né? Afinal, você comprou um curso pautado em cima de palavra-chave, porém, a palavra-chave é uma pontinha do iceberg, assim. Então a gente vai entrar em assuntos de fundamentos, como que a gente faz para conseguir chegar nesse determinado resultado e como que você pode aplicar dentro do seu negócio também, tá? Primeiro ponto aqui, mais mostrando como é que é a parte de posicionamento, tá, pessoal? A gente entende que a maior parte do pessoal, a maior parte dos nossos clientes aqui, pelo menos, vem devido a estar dependendo só de indicação. E queira ou não, indicação ela é muito imprevisível, né? Ela não traz essa previsibilidade e receita para o seu negócio, o que dificulta muito. Afinal, você não pode contratar, você não sabe como é que vai ser o mês seguinte ou daqui 2 meses, e isso pode impactar muito no seu fluxo de caixa. Bom, então o primeiro ponto é questão de posicionamento, tá, pessoal? Quando você está dependendo de indicação, a gente entende que você pega todos os tipos de obra, faz desde o galpão, faz clínica, faz prédio, faz casa, reforma apartamento, tudo que é possível de serviço para você pegar, você vai pegar porque você não sabe quando vai entrar a próxima demanda. Porém, quando você está anunciando, o assunto ele muda um pouco, tá? Porque a pessoa ela não está pesquisando por empreiteira, ela não está buscando por engenharia civil, assim como tem até uma brincadeira, acho que do João Apolinário, da Polishop, que ele fala que a pessoa não compra a furadeira, ela compra o furo na parede, né? No fim das contas, ela está comprando uma ferramenta para ajudar ela nos desejos dela. Então, pessoal, basicamente assim, ó, sempre que vocês forem fazer um site, né, a gente chama de landing page, né, porque normalmente é uma página só mostrando tudo que a empresa vai fazer por você. Só que aí o ponto é, percebam que cada landing page tem uma comunicação para um tipo de serviço. Você é, você é um engenheiro, você é uma engenheira, cara, você pega todos os tipos de serviço, a gente entende. Só que quando você está indo pro Google Ads, já o contexto é diferente, a pessoa está pesquisando com base nas dores e nos desejos dela. Então, pô, eu quero construir uma casa, a pessoa não vai pesquisar engenharia civil, a pessoa não vai buscar empreiteira, ela vai procurar construção de casa. Indifere quem que vai fazer, tá bom? Então, ó, sua casa dos sonhos entregue no prazo e preço garantidos. Toda a comunicação disso, ó, somos uma empresa de engenharia da região que limita apenas 10 obras por ano para garantir qualidade excepcional, prazo cumprido e preço sem surpresa. Desenvolvemos seu projeto completo, entregamos sua satisfação total. Então, pessoal, aqui vocês podem perceber o seguinte, pensa que ao entrar no Google, né, a pessoa pesquisa assim, ó, construção de casa, só como um exemplo, ou construção de galpão, vai, vamos dar um exemplo melhor. Galpão, aqui ó, já tem até uma pesquisa aqui. Vamos supor que a pessoa clicou, ela pesquisou por construção de galpão e ela cai numa página dessa aqui, ó. Sua casa dos sonhos entregue no prazo, preços garantidos. Qual que é a chance de você conseguir converter essa pessoa que entrou dentro do seu site? A chance é muito pequena. E mesma coisa ao contrário, né, Yudi? Sim. Se a pessoa está pesquisando ali sobre a casa e ela entra num site, está falando que esse empreiteiro, esse construtor faz todo tipo de obra, primeira questão que você já perde ali o valor agregado de ser um especialista sobre o que ele está procurando. Outra coisa que acontece bastante, né? Antes tinha a questão de, você precisa ter um site institucional, você precisa mostrar, né, toda a história da empresa. Isso é importante, sim,
Mas quando a pessoa está nesse modo de busca, ela está intencionalmente buscando sobre a solução que ela deseja, quando ela entra no site, ela não quer saber sobre você. Um exemplo que eu trago é se a pessoa está procurando ali sobre uma dor específica no dente. Ela entra no site de um dentista, aí o dentista está falando sobre a carreira dele, sobre a formação dele, não está falando nada sobre qual a dor que ela está buscando. Primeira questão que não vai fazer sentido todas as pós dele, todo o estudo. Isso a gente pode trazer um paralelo aqui é quando você entra num site institucional de uma construtora que só fala dela, mas não traz ali o que eu estou buscando, né? Seja a construção de casa, seja a construção de galpões, obras corporativas, seja qual for, mas isso também não limita você, construtor, a fazer todo tipo de obra dentro da sua empresa. A gente tem soluções para isso, né? Você pode fazer unidades de negócio, mas lembre, cada campanha, quando a gente está falando de Google Ads, tem que ter uma comunicação específica para o que você está anunciando, para que todo o ciclo, né, do cliente se feche. Então, ele vai estar pesquisando sobre um tema, ele entra no site que está falando sobre aquele tema, quando ele entra no WhatsApp, você tem toda a tratativa se colocando como especialista. Tá? E até aqui tem um exemplo mostrando para o João, mostrando as coisas que o João estava falando, né? Que aqui é uma empresa que, além dos estúdios para investidores imobiliários em São Paulo, esse rapaz também tem a mesma, tem uma outra frente de receita, né? Que uma é para obra corporativa, como vocês podem ver aqui. Então, toda a comunicação aqui embaixo, ele está pautado em cima de obras corporativas, tá? Então, o que eles fazem e tal. Ó, foto de obra corporativa, tá bom? Ó, coisas que eles costumam fazer. Como também ele tem esse outro site, que ele é pautado em cima de reforma para investidores imobiliários, beleza? Bom, dito isso, pessoal, mas como é que eu vou saber qual que é o melhor para mim? Cara, você vai avaliar com base na tua operação. Então, com base no teu time operacional, com base na sua expertise, o que faz mais sentido eu pegar de serviço, que talvez vai me dar menos trabalho, com o mesmo esforço, e aí eu vou conseguir trazer talvez uma margem de lucro melhor, ou talvez eu foque em pegar serviços mais rápidos. Aí vai muito do seu negócio. Faça o que for melhor para você, beleza? Mas ó, só para entrar nesse ponto mesmo, ó. Então, toda a comunicação ela é pautada para uma pessoa. Ó, cansado de histórias de terror na construção civil? Aí é que ele já está batendo na dor do cliente. Ó. Só que o bater na dor do cliente que vai construir uma casa é um bater na dor diferente de um cara que quer construir, por exemplo, uma loja de varejo, um galpão, por exemplo, uma indústria, que é totalmente diferente. Você está conversando com pessoas diferentes, tá? Então, ó, só para mostrar aqui para vocês, tá? Esse daqui é construção de casa, esse daqui é reforma de apartamento, esse daqui é obra comercial e corporativa. Esse daqui, ele é pautado em cima de drywall, pintura e iluminação. E aí, qual que é a diferença entre landing page e site institucional, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Mas site institucional, normalmente, ele tem muitas abas aqui, muitos negócios que vão direcionar para outras páginas diferentes. Agora, aqui na landing page, normalmente, ela é feita para converter. Então, assim, ó, vocês podem perceber que tem muitos botões de chamada para ação, tá vendo? Então, ao final de cada sessão, normalmente tende a ter um botão de chamada para ação. Então, ó, baixando aqui um pouquinho, outro botão de chamada para ação. Baixando mais um pouco, outro botão. Terminou uma sessão, outro botão, tá vendo? Então, tudo é pautado em cima de conversão, em cima de performance, tá? Já com as dúvidas frequentes aqui, que normalmente você não vê em site institucional, tá, pessoal? Ó, vocês atendem esse tipo de obra, tal, beleza. Bom, e aí vai de como que vocês escrevem esse tipo de landing page, né? Aqui eu deixei um material separado aqui para vocês, mas basicamente assim, pô, Yudi, eu não sei escrever. Cara, pede para inteligência artificial. A única coisa que você vai pedir para ela fazer é, cara, cria uma landing page, o script da landing page, tá? Pede para ele fazer dessa forma, e aí você vai destrinchar. Por que você vai fazer isso? Qual que é o objetivo? Qual que é qual que é a plataforma que você vai utilizar para impulsionar esse teu site? Seja o Google Ads, seja o Meta Ads, LinkedIn Ads, aí vai de você. Taboola, tem um monte, tá? Então, o que é o ponto? A inteligência artificial é um negócio que tem um banco de dados gigantesco, porém ela tem a análise de contexto de uma criança. Pensa que, cara, ela sabe tudo de tudo, mas você precisa dar o contexto para ela. Então, pô, eu vou pedir só para ela fazer um script de uma landing page? Não. Por quê? Ela não sabe o que a sua empresa faz. Então, eu vou destrinchar para ela, cara, o meu mercado-alvo é esse, eu quero fazer tal coisa, o objetivo da campanha é esse daqui, tipo a campanha de pesquisa no Google Ads, por exemplo. Então você sempre vai explicar o contexto tintim por tintim. Pô, os botões de chamada para ação, que é o que a gente chama de CTA aqui, ó, tá até escrito, ó. E todos os botões de CTA devem levar para o WhatsApp
para que fale com o consultor da empresa. Chega no final, pessoal, ó, ela já me apresenta tudo que eu preciso aqui, ó. Então, ó, eu vou deixar um pouco pausado aqui, mas para vocês verem, ó. Deixa eu só minimizar isso daqui, tá? Então, ó, basicamente, se vocês quiserem, só dar uma pausa aí para vocês ler, tá? Entender o que é o contexto, como é que eu escrevo isso. Isso daqui é engenharia de prompt, tá, pessoal? Então não pode ter preguiça. Quando você for explicar para a máquina, entenda que você está tentando explicar isso para tua avó, tá? Explique do mesmo jeito. Vai dar um pouco mais de trabalho, porém isso vai evitar qualquer retrabalho que vocês tenham para fazer, ok? E turma, antes, a gente está passando tudo isso até para vocês, na hora que chegar ali no intuito aqui desse conteúdo, que é as palavras-chave, você atentar se todo o ecossistema ali por trás do seu funil está realmente, né, coerente com estratégias que são validadas e que dão resultados. Porque qualquer ponta solta aqui, né, se você tem a melhor campanha possível, com todas as palavras-chave possíveis, com toda a análise, mas quando o cliente vai para o seu site, não está falando nada com nada, está incoerente, você não vai ter resultado, você não vai ter a conversão esperada. Então são todas as pontas que faz ter uma metodologia para gerar demanda. No final desse vídeo a gente vai falar um pouco também sobre a principal parte, né, para você realmente fechar obras, que é o atendimento. Mas só para deixar tudo bem pautado, todas as palavras-chave vai estar anexado aqui nesse vídeo. Tudo que a gente vai estar falando aqui de material vai estar aqui anexado. E uma segunda coisa, se você não sabe criar sua campanha, se você está perdido em relação a como fazer o seu site, esse conteúdo é um pouco mais avançado, mas aqui no link vai ter também o treinamento Venda Obra pela Internet, onde você consegue aprender do zero a criar suas campanhas, né? E totalmente focado no mercado da construção civil, assim como a gente está trazendo esse tema aqui hoje. Perfeito. Ó. Então, pô, Yudi, eu não sei escrever. Utilizei a inteligência artificial, mais para mostrar para vocês aqui, mas basicamente ó, ela sai pronta aqui no final das contas. Lógico que é importante você revisar e ajustar com base no teu contexto, porque às vezes a inteligência artificial, por exemplo, já aconteceu aqui com a gente também, de colocar aqui assim, ó, se você não gostar do serviço, devolvemos 100% do seu dinheiro. Isso é impossível, visto que a casa já está construída, entendeu? Mas, por exemplo, ó, criamos lives que contam a história da sua família. Por quê? No caso, essa arquiteta aqui, que é nossa cliente, ela atende muita família. Ela falou, cara, o script, para a gente conseguir dar certo e trazer um bom resultado, é pautado em cima de família. Beleza, aqui ó. Criamos lares que contam a história da sua família. Projetos arquitetônicos que transformam casas em verdadeiros lares. Atendimento presencial em Rio Claro e região. Projetos online para todo o Brasil. 4 anos criando espaços onde vocês florescem juntos, tá? Então, toda a estrutura aqui, ó. Basicamente está tudo pronto. Pô, depois é enviar para um web designer e o web designer vai deixar pronto dessa forma. Se você não sabe como executar isso, você também pode entrar em contato aqui com a Constru Academy, falar com o João que cuida da parte comercial e ele vai atender vocês da melhor forma possível, beleza? Bom, dito isso, da parte da escrita, a gente já falou então do posicionamento, da escrita, vamos partir agora para a parte da landing page, né, explicando a diferença entre site institucional e landing page. Então vamos partir para a parte de palavra-chave. Pessoal, antes de eu entrar aqui muito na questão de tipo, como que você encontra as palavras-chave corretas, o ideal para você que já está anunciando é o seguinte. O ramo da construção civil ele é extremamente específico, tá? Ele tem que atingir a pessoa no momento certo da compra. Então, o que você vai fazer para você conseguir trazer os leads mais bem qualificados? Normalmente, principalmente quando você entra em contato aqui com o suporte da Google, eles vão te falar assim, cara, inicia pela palavra-chave ampla. Na maior parte dos casos, eles vão te falar isso também. É uma verdade que não se aplica no ramo da construção civil, tá? Por quê? Vai cair muito lead desqualificado, muita gente curiosa, muita gente que não tem o dinheiro para pedindo emprego, que não tem o dinheiro para comprar de você. Então, eu vou fazer passar algumas informações aqui para vocês, basicamente, para explicar como que você filtra isso, tá? Então, o primeiro ponto aqui, pessoal, é quase sempre vocês vão trabalhar muito com correspondência exata, principalmente para você que não sabe controlar quando você coloca a frase aqui, mas no ideal cara, foca em pelo menos 80% de palavra-chave exata e pelo menos ali, sei lá, 20, 15% em frase. Frase por quê? Frase vai ser assim, ó, vamos supor, construção e reforma. Se a pessoa escrever empresa de construção e reforma, o seu anúncio ele vai aparecer. Porém, a gente fala para vocês, principalmente pelo fato de você não ser um profissional da área de marketing, cara, usa e abusa da campanha, da correspondência de palavra-chave exata, porque vai cair lead muito mais bem qualificado. Mas, Yudi, como é que eu acho essas palavras-chave? Como é que eu chego nelas e como é que eu sei
que ela não vai ficar dessa forma aqui, ó, qualificada limitada, ou, por exemplo, dessa forma aqui, ó, não qualificada, tá? Como é que eu sei que eu vou utilizar isso e vai dar certo? Cara, é o seguinte. E só um ponto, pessoal, a gente vai, além de mostrar as palavras-chave, né, que já estão dando certo aqui em múltiplas contas, que a gente tem aqui em todas elas resultados, né, o Yudi vai estar explicando como você, se tiver em qualquer cenário diferente, né, do que a gente apresentou, consegue fazer por conta própria, né, esse aumento de palavras-chave corretas. Então, se não tiver ativada, a gente quer mostrar todo o passo a passo para que você consiga, de toda maneira, né, ter ali assertividade na campanha. Então, por isso que a gente só não deixou aqui aberto as palavras-chave, ficou rolando ali, mostrando. Além disso, vai estar anexado também, né, toda essa documentação. Então, a gente quis trazer bem mastigado aqui todo esse passo a passo para não ter dúvida no final desse vídeo. Que a gente quer gerar valor, né, João? Com certeza, com certeza. Não entregar um monte de porcaria. Bom, bora lá. Então, para vocês conseguirem encontrar essas palavras-chave, tá, pessoal, vocês vão vir aqui nesse menu lateral, vocês vão vir em ferramentas, planejamento, planejador de palavra-chave, ok? Vou repetir aqui o processo. Normalmente ele vai estar aqui, ó. Terceira opção, ferramentas, planejamento, você vai clicar aqui e vai para planejador de palavra-chave. Depois disso, você vai clicar aqui nessa lâmpada aqui, ó. Descobrir novas palavras-chave. Pô, Yudi, eu não quero fazer a pesquisa a nível Brasil. Vamos supor que você esteja em São Paulo, tá? São Paulo, ok? Se atentem a isso, tá, pessoal? Aqui é estado e aqui é cidade. Mas vamos supor aqui que, pô, não atinge somente São Paulo. Eu vou colocar uma outra cidade aqui, São Bernardo do Campo. Ok? Beleza, acrescentei. Então, eu vou dar uma olhada para entender qual que é o tamanho das buscas sobre esse tipo de assunto nessa região em específico, tá? Então, vamos pôr aqui, ó. Reforma casa. Vamos supor que eu faço reforma e construção de casa. Construção casa. Vamos lá. Bom, vamos colocar só essas duas aqui, mais para vocês terem uma base, tá? Então eu coloquei essas duas. Coloquei somente duas palavras. Olha quanto que o Google me entregou aqui de ideias de palavra-chave, tá? 859, tá, pessoal? Então é um número bem grande. O que eu recomendo para você? Principalmente para você que vai fazer mais pautado em cima de exata, cara, coloca de 150 a 300 palavras-chave de uma vez. Por quê? Porque se você coloca somente 50, e pelo fato de ser exata, cara, são 50 possibilidades só que as pessoas vão conseguir encontrar teu site. Agora, se você coloca 300 opções, aí já é diferente. Não importa o jeito que a pessoa pesquisar, ela vai acabar caindo em você, tá? Então aqui ele tá, ó, a palavra-chave que você forneceu. Nisso, pessoal, olha que bacana, ó. Você já consegue ver a média de pesquisas mensais que tem nessa região que eu escolhi, tá? A mudança nos últimos 3 meses, a mudança ano após ano, year over year, né, que tá aqui. Concorrência, quer dizer que quanto menos concorrência, maior a probabilidade de você aparecer lá em cima na página, tá? E aqui tem mais ou menos o custo que você vai ter de lance superior na página menores valores versus os maiores valores, tá bom? Mais um ponto que é importante também de vocês entenderem é que, normalmente, palavra-chave que está com uma concorrência alta quer dizer que tem uma altíssima procura e tem muita gente anunciando, porque pelo fato, principalmente, de trazer os leads mais bem qualificados. Mas bora lá. Pô, eu quero acrescentar aqui, ó. Então, ó, só aqui tem uma paulada de palavra-chave. Eu posso colocar até 500 aqui de uma vez. Então, o próprio Google mesmo, ele já vai me mostrar, ó, o volume de buscas. Então, ó, casa do construtor Jardim Botânico, construtoras em Belo Horizonte, região. Isso aqui não faz sentido para quem mora em São Paulo, tá, pessoal? Mas vamos lá nas primeiras aqui, mas pra gente ter uma noção, tá? Alguns podem estar na conta. Se tiver na conta, você não precisa acrescentar, porque já está na tua campanha. Mas partindo do ponto que você já criou a sua campanha, como é que eu faço para acrescentar partindo daqui? Ó, vamos supor que casa e construção seja coerente com o meu negócio, tá? Vamos lá, deixa eu fazer um negócio correto aqui para ficar certo. Vou focar em reforma de apartamento. Então, ó, reforma de apartamento, reforma de apartamento. Deixa eu, ó. E pessoal, se tá em frase, só para explicar aqui para vocês, tá? Se tá em frase, ó, reforma apartamento, se tá em correspondente palavra-chave, ele aparece para quem vai escrever reforma de apartamento também. Porém, se ele tiver somente no exato, por isso que eu falei para vocês, tem que colocar bastante opção. Porque se ele tiver somente no exato e eu colocar só reforma apartamento, quem pesquisar reforma de apartamento, meu anúncio não vai aparecer, tá? Então vamos lá. Empresa de reforma residencial. Ó, reformas residenciais, empresa de reforma de apartamento. Então tem vários meios da pessoa pesquisar, tá? Vamos lá, a empresa reforma apartamento.
reforma. Não vou tirar, vou colocar Legal, reforma. pega mais condomínio. Acaba pegando mais prédio, né? Mas ó, reforma residencial, empreiteira, reforma residencial, reforma em apartamento, tá? Reforma de pisos também, dá pra Reforma pegar. de pisos, reforma de banheiro pequeno. Aí vai muito de vocês. Se vocês não pegam um serviço solto, né? Só o banheiro, ou só a sala, ou só o quarto, aí vai muito do modelo de negócio de vocês. Mas, pô, suponha aqui que eu já escolhi as palavras-chave que eu vou colocar. Beleza? Como é que eu vou acrescentar na campanha que já está rodando? Você vai vir aqui, clicar em plano, campanha existente, ele vai me perguntar qual que é a campanha que eu quero acrescentar, tá? Eu vou colocar nessa, grupo de anúncios, logo em seguida ele já vai puxar o grupo de anúncios, e aí depois você vai vir aqui, ó, que ele vai te perguntar qual que é o nível, qual que é o tipo de correspondência que você quer colocar. Tem ampla, tem de frase e tem exata. Cara, por favor, foca no exato, que eu tenho certeza que o lead vai vir muito mais bem qualificado. E um outro ponto aqui, pessoal, deixa eu só terminar aqui, que eu já passo aqui para vocês. Mas ó, aí eu venho aqui adicionar a palavra-chave, ele vai perguntar se eu realmente quero fazer isso, porque não é possível desfazer essa ação. Na verdade, é possível desfazer, só que em outro local. Você tem que ir lá em palavra-chave, procurar essas palavras-chave que você acrescentou e depois ir lá e retirar. Não vou acrescentar aqui porque isso daqui é uma conta que já está andando, tá? Ela já está em funcionamento. Beleza? Bom, aqui que era um outro ponto. É mostrar dentro da conta, né, as palavras. Isso, bora lá então. Esse é o Cibuto? Esse é a Build For. Build For. Então, aí, pessoal, só para vocês entenderem, esse é um cliente que constrói casas, né? A gente abre o site deles. É o que a gente abriu a princípio, né? A Build For. Eles só fazem ali, não só fazem, né? Mas nessa campanha, o nosso foco é a construção a partir do terreno, né, de casas. Então, todo o foco dessa campanha é pautada nessa headline, é pautada nesse público específico, para que quando esse cliente chegue lá no WhatsApp, ele chegue muito mais qualificado. Então, é uma estratégia aqui que a gente está passando para vocês. Vocês vão ter a taxa de conversão maior e, mesmo com o aumento de leads, não vai perder a qualificação, porque toda a campanha está se conversando e está falando sobre a dor do cliente. Se ele chega aqui e não vê nada falando sobre obra corporativa, não vê nada falando ali sobre outros temas do serviço da engenharia, ele automaticamente, se for fora, né, se for fora do público do que a campanha está falando, ele não vai converter. Então, é de suma importância que todas as pontas da sua campanha estejam se conversando. E agora, vamos aqui para o mais importante, né, dessa aula aqui, que são as palavras-chave validadas. Inclusive, como eu comentei, vai estar todas anexadas aqui. E esse cliente é um cliente que grande parte, eu acredito que dos compradores desse material vão se identificar, né, que trabalham ali num dos setores mais tradicionais da construção civil, que é a construção de casas, né? Então, você vai aproveitar muito e a gente vai falar também de outros serviços, né, dentro da engenharia, até para vocês terem mais base. E até tem um detalhe aqui, né, João? Esse cliente mesmo, ele não possuía essas fotos, né? E aí, visto que a gente entende que a maior parte da jornada do cliente, pô, o cara entrou dentro do seu site, a primeira coisa que ele vai olhar é quais são as fotos de obras que você já entregou, também, ou projetos, né? Então, cara, esse cliente aqui ele não possuía, a gente utilizou a inteligência artificial para fazer isso, tá? Então, cara, para você entender que isso daqui é uma inteligência artificial, putz, você tem que prestar muita atenção nisso daqui, tá? Ó, então, com isso, você pode estar utilizando tanto o ChatGPT, faz isso, quanto a Manus, que é essa outra inteligência artificial que a gente usa, tá? Então, pessoal, esse cliente aqui mesmo, ele não possuía as fotos dentro do site dele, tá? A gente pegou para fazer, porque a maior parte do pessoal entra aqui, a primeira coisa que eles clicam aqui no menu de navegação é na parte de projetos, beleza? Então, pô, é um ponto importante de vocês terem dentro da landing page de vocês. Se você não tiver as fotos, a chance de você converter diminui bastante, mas ó, você diria que isso daqui é uma inteligência artificial? Cara, no máximo eu entender que é um projeto arquitetônico, alguma coisa do tipo. Design. Tá bom? Vamos lá. Então, para encontrar, olha aqui, ó. Olha que bacana. A gente utilizou a inteligência artificial para produzir isso daqui, ó. Então, inclusive, é a mesma foto que está aqui no site, ó. E outro Aqui, ponto, pessoal, hoje a gente tem toda uma documentação em como fazer esses prompts, em como, além só de gerar as imagens, né, até para a gente não se aprofundar tanto aqui, que isso a gente pode trazer um conteúdo específico em como usar IA na engenharia, dá para fazer essas fotos, dá para fazer apresentações comerciais, dá para fazer toda a parte de prompt para a criação das landing pages, toda a questão dos criativos, né, tanto a parte da roteirização. Então, hoje, você construtor, engenheiro, arquiteto, saiba utilizar
da maneira correta a IA e saia daquela questão de vou fazer uma legenda no meu Instagram na IA, vou fazer A bio, qualquer vou coisa configurar mensagem automática. que não faz tanto sentido. E hoje, você sabendo usar IA, você consegue evitar que vai pagar ali a cada apresentação comercial 600, 700 reais. Você sem logo, né? A gente consegue fazer logos hoje, ou melhorar ambas as logos, né? Se você está com uma logo ali um pouco com a baixa qualidade, a gente consegue fazer. Então, só mostrando aqui o poder da IA dentro do setor da construção civil. E agora, né, Yudi, mostrar aqui as campanhas, mostrar as palavras-chave. Aqui a parte da pesquisa de mercado também, né? Então. Todo cliente nosso recebe esse material aqui como parte do nosso trabalho, então você já consegue entender e passar para os seus colaboradores aonde vocês vão se posicionar, quais são os seus pontos fortes e todo mundo comunicar e ter uma maior conversão perante os clientes. Tá bom? E não só isso, não só a pesquisa de mercado, mas dá para você fazer a proposta comercial por aqui, para que ela tenha cara menos de PDF contrato. solto, planilha solta, assim como eu acredito que vocês estão acostumados a mandar aí para o cliente de vocês e reclamarem, né, porque não está tendo. Mas no final, né, Yudi, a gente vai falar também especificamente da parte do atendimento, porque, pessoal, palavra solta por palavra solta aqui, se você não tiver toda essa parte por trás, né, dificilmente, você pode até ter resultado, mas dificilmente você vai ter um resultado previsível e recorrente, né? Perfeito. Bom, mostrando aqui a palavra-chave para vocês, tá, pessoal? Esse, no caso, é da casa, né? Esse daqui é da casa. Vamos mostrar. Esse é da Build For, pessoal, que é a construção de casas, até para vocês entenderem. Então, tem ali construção de casa, empresa de engenharia e construção, construtores de casa, quanto custa para construir uma casa, orçamento, e aí o Yudi pode até trazer um ponto específico que quando as pessoas já estão, né, pesquisando ali sobre orçamentos, elas já estão numa etapa mais avançada, né, de compra, no caso. Não está só pesquisando por isso, né? Ela já está buscando pela solução mesmo. Então, palavras como orçamento, quanto custa, preço, sabe? São preço do metro quadrado para construir uma casa. A pessoa que ela já está muito avançada nesse processo e há uma boa chance dela acabar convertendo dentro do seu site, beleza? Mesmo que ela esteja avançada, não necessariamente significa que ela é uma pessoa qualificada para o seu tipo de obra. Então é muito importante vocês deixarem claro, né, como é a metodologia de vocês, qual o foco do público que vocês trabalham, porque a pessoa pode estar já sabendo que precisa da solução, mas não está no tempo certo da compra, não está com o orçamento da compra, às vezes não é a pessoa que assina o cheque. Então tem vários fatores que, se você não fazer um trabalho de ponta a ponta muito bem feito, você vai ter uma demanda ruim, mesmo que em alto volume. Perfeito. Bom, e aí, pessoal, um ponto aqui, ó. Em alguns casos vai aparecer assim, qualificada, e em alguns casos aparece qualificada limitada. Pô, eu devo tirar a qualificada limitada? Não faz sentido, até porque, ó, pensa no seguinte, aqui fala que tem um baixo volume de pesquisas, né? Mas, ó, é a que mais trouxe conversão, inclusive, tá? De 211 aqui que consta, 74,5, né? 74,5. Esse e-mail é quando a pessoa entra e clica de novo, tá? Mas, pô, 74 conversões veio da que tá escrito qualificada limitada. Então, não há necessidade de vocês tirarem isso daqui, tá bom? Bom, só para mostrar para vocês, ó. E lembrando, mais uma vez, tudo vai estar anexado aqui embaixo, pessoal, então não se atente, né? A gente trouxe todo o racional para chegar aqui e o Yudi vai mostrar, né, que não é uma conta específica que a gente deu um resultado e quis gravar essa aula para vocês, né? Tem mais de 3, 4 contas abertas e todo dentro do setor da construção civil. E por que disso? Porque hoje a gente tem a Constru Academy, que é uma agência especialista no setor da construção civil, onde a gente consegue montar um funil de vendas em 10 dias para você e você já nas primeiras semanas de campanha rodando, ter os primeiros leads qualificados e também com a nossa metodologia comercial, você vai conseguir aproveitar ao máximo essa demanda e ter, de fato, fechamento em contratos e obras, né? Não ficar só enviando 100, 200 orçamentos por mês sem retorno nenhum. Perfeito. Bom, e além disso daqui, pessoal, só para mostrar para vocês, ó, então tudo que a gente está falando aqui, a gente aplica mesmo na prática, ó. Frase, e aí aqui para baixo aqui vão ter algumas exatas aqui também, ó. Exata, tá vendo? Então, essa empresa em si, ela tem poucas palavras-chave ainda, tá? Tem algumas aqui que já passaram já de 300, mas daqui tá com pouco porque faz pouco tempo que esse cliente entrou. Acho que ele vai iniciar o segundo mês agora, né? E outra, esse cliente, ele tem uma especificidade que a gente tinha uma campanha anterior rodando, então a gente já tinha uma base do que dava certo, porque o que acontece? A gente pediu ali para vocês colocarem acima de 100, 150, porque a gente imagina que vocês estão no início sem saber muito o que dá certo, então vocês não têm esse olhar clínico
né, de vir matando as palavras que não é correta, e você conseguindo ali colocar essas palavras, deixar a campanha rodando, e depois, no final da semana, ou a cada 2, 3 dias, vindo, atualizando, né, vendo o que está dando certo, o que está gastando corretamente, o que você está gastando muito sem retorno, você consegue vir afunilando, mas se você não tem o olhar clínico de colocar as certeiras no início, é muito melhor. Dá um tiro maior porque você controla o orçamento lá na campanha. Então, indiferente quantas palavras você coloca, porque você está controlando o seu orçamento diário e não vai gastar mais do que devia, tá? Perfeito. Bom, o João também vai deixar alguns materiais aqui em relação a essas palavras-chave, né? Quais são as que faz sentido, o que não faz. Até a gente tem alguns documentos aqui que a gente gerou dentro da inteligência artificial, justamente para te ajudar a te dar um norte, né? De tipo, cara, quais palavras-chave faz mais sentido da gente colocar. Bom, pessoal, e um outro ponto, além disso daqui, que vai fazer muito sentido. Só passa para o pessoal ver de ponta a ponta, devagarzinho, para finalizar. Então, pessoal, vai estar aí, só para vocês serem salvos, mas vai estar tudo anexado aqui. E, pessoal, só respondendo uma questão que bastante gente pergunta, é o valor médio de investimento, né? Então, vocês vão perceber, a gente não falou tanto nisso, mas uma média de R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês em cada campanha, né? Você consegue ter um bom resultado. Então, esse cliente investiu 1.570, teve 215 potenciais clientes ali no WhatsApp. Já esse outro cliente, esse aqui, hein? Esse é o Ciboto. A Ciboto, 173 contatos, focados mais ali na parte de reforma de apartamento, uma excelente taxa de conversão também. E até um ponto aqui para mostrar aqui para vocês, eu até ia fazer isso antes do João começar a falar, que é em relação à taxa de conversão. A maior parte do mercado, pessoal, isso mostrando, fazendo um benchmark aqui do mercado, mas basicamente, a maior parte dos nossos concorrentes mesmo, eles se orgulham de ter 10% de taxa de conversão, que é normal no mercado, tá? Mas isso aplicando exatamente isso que a gente está falando, cara, a gente está falando de uma taxa de conversão normalmente acima dos 20%. Então, ó, 22%, 35%, aqui tá um número assustador, aqui é uma loucura, ó, 20%, 19%, não é 20%, mas tá bem próximo, 24%, isso em várias contas diferentes, ó, 26,58% e aqui 19%, beleza? Bom, tinha alguma outra coisa em relação a investimento, né, que você tinha falado? A parte de investimento, né? Esse daqui foi um tempo maior. Foi maior do que 30 dias, mas ali 304 contatos. Aí também. Ó, aqui foi R$500. Isso foi uma taxa de conversão absurda. Teve também 171 contatos e poucos concorrentes, né? Então por isso que teve esse retorno. Mas ali uma média, a cada R$2.000 você consegue chegar ali a 200 contatos por mês, tendo essa metodologia assertiva. Pode acontecer com menos investimento, você também tenha, e também um pouquinho a mais que você tenha, mas se atente à taxa de conversão. Se estiver beirando ali acima de 15%, 16%, você já está num excelente caminho. Conseguindo aplicar mais ou menos o que a gente E aí mostra as palavras-chave ali, por exemplo, da Ciboto, né, que é a reforma de apartamento, mas vai estar tudo anexado aqui. Então, ó, reforma de piso, reforma de banheiro, empresa de reforma, reforma de piso e madeira, custo de reforma de apartamento, custo de reforma de apartamento, orçamento de reforma, orçamento para reforma de apartamento. Então, várias palavras-chave de correspondência de frase, correspondência exata. Aqui, por exemplo, tem 176 palavras-chave, né? Então, pessoal, se vocês seguirem todo esse passo a passo, tendo uma boa página de venda, tendo uma boa campanha, tendo uma boa prova social, não necessariamente vocês vão ter vendas, porque tá chegando aqui a parte que a gente vai falar, né, de uma das questões mais importantes, porque não adianta nada você ter o topo do funil com 200, 300 leads por mês e não ter um bom atendimento, visto que o cenário da construção civil, a gente vende soluções e serviços de valor agregado alto. Então pensa, hoje no cenário brasileiro, ter transações acima de 100, 150, 200 mil reais e muito mais, se a gente vai para a parte da construção de casas, obras corporativas, é extremamente difícil você ter um fechamento de venda sem um processo comercial por trás. Então tem toda a questão do primeiro atendimento muito bem feito, uma qualificação otimizada, um processo de orçamentação / projeto e uma apresentação muito bem feita, e não vai ser aqui que você vai vender. Você tem todo um trabalho de follow-up, você tem todo um trabalho de assinatura de contrato, e não é aqui que você vai receber dinheiro. Você tem toda a etapa da execução, alinhamento das entregas de etapas, destravamento e
execução das obras perante o condomínio. Então tem várias etapas até de fato o dinheiro começar a entrar e lá na frente você tirar seu lucro líquido. Então é de extrema importância vocês se atentarem à parte comercial e fechamento de obras, porque não adianta nada a gente mandar 200, 300 clientes e você não ter um bom aproveitamento. Se quiser puxar um ponto também, Yudi. Antes até de a gente entrar nessa parte de processo comercial de uma maneira mais aprofundada, tá, pessoal? Mostrar um pouco para vocês aqui em relação a como que você qualifica dentro do público-alvo. Mas um ponto é o seguinte, tá? Um negócio muito importante, depois que você faz a campanha, é importante que você faça a instalação das tags. Por quê? A tag é a mesma coisa que a gente chama de pixel dentro do Meta, que nada mais é do que um dedo duro, sabe? É o que vai alimentar o algoritmo que é a inteligência da plataforma, por assim dizer. Então, assim, instalando as tags, o que você pode ter de dado? Cara, a pessoa entrou aqui, ela olhou tal coisa, ela clicou no botão, porque se não tiver isso, a tag basicamente ela fica no escuro. A inteligência ela não vai saber para quem que ela tem que acertar. Uma vez instalada essa tag, ela vai analisar o quê? Cara, qual que é o perfil das pessoas que entram e qual que é o perfil das pessoas que clicam no botão e qual tem a maior probabilidade de clicar nesse botão também, tá? Um outro ponto também muito importante, pessoal. Voltando nessa parte das tags, né? Desculpa. Bora lá. Essa parte das tags é um processo um pouco mais difícil para a gente conseguir ensinar por aqui. Então, eu recomendo o seguinte. O Google instala isso de graça, tá? Porque ele é mais pautado em cima de programação. O Google sabe que é difícil. Então, eles fazem isso gratuitamente para vocês, beleza? Então, basicamente, você vai clicar aqui em ajuda. Você vai digitar qual que é o teu problema aqui e vai clicar em entre em contato. Aqui, ó. Entre em contato. Você vai destrinchar aqui tudo que você precisa. No caso, você só vai explicar assim, cara, eu preciso de ajuda para instalar as tags. Tag se escreve dessa forma assim, tá? Você escreveu dessa forma, você escreveu desse jeito, eles já vão vir te ajudar. Normalmente eles falam um dia útil, né? Você chamou hoje, eles conseguem te ajudar no dia seguinte, tá bom? Isso é extremamente importante para que você consiga trazer os leads cada vez mais bem qualificados. O outro ponto é na parte do público-alvo. Depois eu vou ir lá para a parte da landing page e vou mostrar um macete aqui para vocês, tá? Mas vamos lá, público-alvo. O que é um detalhe muito importante, principalmente para você que é empreiteira, que é engenheiro. Cara, não faz sentido você anunciar para o pessoal dos 50% com a menor renda, ou não faz sentido você anunciar para quem está buscando emprego, porque aparecem muitas pessoas assim. Então, como que você vai fazer para eliminar essas pessoas de clicar no seu anúncio, tá? O que normalmente eu faço? Ó? Eu vou vir aqui em editar informações demográficas. Vamos lá, estou aqui em campanhas, correto? Tá, dessa forma aqui está o menu, ó. Ele vai estar assim, ó. Você vai vir aqui, público-alvo e palavra-chave, clica em público-alvo, você vai vir aqui, ó, arrasta um pouquinho para baixo, a hora que aparecer isso daqui, você vai clicar aqui, ó. Editar informações demográficas, ele vai perguntar qual que é a campanha que eu quero mexer e o grupo de campanha. Seguinte, pessoal, eu particularmente, dentro do ramo da construção civil, isso daqui mostra um resultado muito bacana, que é tirar o pessoal de 50% com a menor renda, de 41 a 50, de 31 a 40. E aí, vai muito do modelo de negócio de vocês. Mas, por exemplo, como a gente trata muito de casa de médio padrão e alto padrão, o padrão normal que eu deixo aqui é 20% para cima. Por quê? Como teve um impacto macroeconômico, né, a taxa Selic está muito alta, isso está dificultando bastante o financiamento, principalmente de pessoas que têm um pouco menos de dinheiro, normalmente eu tiro e já deixo só dos 20% em diante, tá? Mas se você faz trabalho com, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, você faz muito financiamento pela Caixa, talvez faça sentido você deixar um pouco mais abrangente. Não tirem o desconhecido, tá? Por quê? Boa parte dos clientes de vocês, principalmente aqueles que têm centenas de milhares de reais no Pix, para te pagar para fazer uma construção de uma casa de R$500 mil, são empresários, são executivos, são profissionais liberais. Então, no geral, eles ficam muito em contas corporativas. Conta corporativa, ele não tem esses dados aqui de renda familiar. Ele não tem dado da idade da pessoa. Então, normalmente eu não retiro isso daqui. Mas as pessoas de contas de pessoa física vão ter isso daqui. E se você deixar isso aberto, os 50% com a menor renda, pelo fato de ser a maior parte da população, vai clicar muita gente no teu anúncio, tá? Então, por padrão, já tiro isso daqui. Tiro dos 18 aos 24, porque a exceção não a regra. Dos 18 aos 24, o máximo que você vai pegar de gente querendo reformar ou construir uma casa são herdeiros, tá? Então, é exceção, não a regra, beleza? E normalmente eu tiro o mais 65, porque, cara, uma vez, particularmente, eu tentei ensinar minha avó a fazer chamada de vídeo e foi, cara, uma aula de meia hora só pra falar pra ela, vó, clica aqui, ó. Entendeu? Então, você imagina uma pessoa dessa, entra no seu site sem querer,
clica em todos os botões, você vai falar, putz, grilo, cara, como é que essas conversões não estão chegando? Às vezes é um idosinho, tá lá clicando, tentando entrar em contato e não consegue, beleza? Então, depois de fazer isso, vocês vêm aqui, né? Cliquem em salvar informações demográficas. E também, um ponto que é muito importante de vocês tirarem é vir aqui em exclusões, um pouco mais para baixo desse da informações demográficas, clique em editar exclusões, campanha, escolhe a campanha, e aí vocês vão vir aqui em procurar normalmente, tá? E aí vocês vão vir no mercado ou informações demográficas detalhadas, que é, principalmente para você que é construtor, não anuncia para o mercado da construção, porque senão vai vir muito pintor, vai vir pedreiro, vai vir empreiteiro querendo fazer parceria com você e vão ser o maior volume, mais do que os clientes, tá? Então, eu tiro por padrão empregos no setor da construção, empregos no geral, né? E também pessoas que estão no setor da construção, tá? Em alguns casos, se na sua cidade tem muita gente do setor imobiliário que vem te oferecer terreno para você construir a casa a partir do terreno e você não quer receber esse público, retire isso daqui. Inclusive na conta da Build For aqui, foi retirado isso daqui porque estava caindo bastante lá para ele, tá? E pessoal, dentro da página, antes da gente entrar na parte do processo comercial, como o João tinha falado, é o seguinte. Vou tentar explicar isso da maneira mais didática possível, tá? Mas por padrão, ó, vocês podem ver aqui embaixo, tá? Web.whatsapp. Por que web.whatsapp e não api.whatsapp, que é o normal do pessoal? Porque web.whatsapp no desktop, api.whatsapp, vai? Vamos testar aqui. Pro mobile, a gente deixa, mobile é o celular, tá? Então, pro mobile, normalmente a gente deixa api.whatsapp. Por quê? Quando eu clico pelo celular, ele já vai abrir direto no... Como é que chama? Direto no aplicativo, no celular, tá? Então, se eu faço esse mesmo link api.whatsapp pro computador, olha o que acontece. Cliquei. Ó. Ele pede para baixar. Ele vai estar aqui, vai ter a janela, você vai falar, pô, tranquilo até aí. Aí beleza, eu cliquei, olha o que aparece. Eu preciso ter o aplicativo baixado e eu preciso que ele esteja atualizado. Só que aqui no Brasil ninguém baixa esse negócio. Porque não funciona pessoal, direito. A gente emulando como se a gente abrisse Como se fosse a navegação do cliente mesmo, né? Não, mas dentro do celular, só que aqui a gente, quando ele clica para abrir, ele abre uma nova guia, como o PC tá no computador, né? Ele tem essa diferença. Por que o Yuri está trazendo isso? Porque se estiver mal configurado, você não vai ter ali toda a jornada do seu cliente feita, porque se o cliente pensa você na posição de cliente, clica num botão, você está no computador e pede para baixar o aplicativo, não necessariamente você vai baixar para ter toda a continuidade da conversa. Você então, perdeu esse lead. Você basicamente perdeu esse lead, isso mesmo. Perdeu o lead, acabou. Só que agora, dentro do desktop, vocês podem dar uma olhada aqui embaixo, ó. Até eu nem cheguei a mostrar, né, pessoal? Mas, ó, cliquei aqui, ó. Olha o link que ele abre aqui, ó. api.whatsapp. E aí, o que é o detalhe? Esse é o pulo do gato do pulo do pulo. Vamos lá. Web.whatsapp. Eu cliquei, olha a diferença. Cliquei. Ele já vai direto para o web WhatsApp. Ele já abre e já abre com conversa do lado, tá, pessoal? Olha aqui que bacana, ó. Então ele já abre com a conversa aqui. E com a conversa que eu tive com o cliente ontem, né? Mas vamos lá. Então, ele já abre já direto com a conversa. É muito mais fácil. A navegação fica mais fluida para o teu cliente, tá? Então, isso daí vai facilitar bastante o processo.